Olá, caro internauta, tudo bem? Muito bem. Hoje nós vamos começar um assunto novo. Eu, professor Leonardo Oliveira, venho aqui convidar vocês a estudarem um assunto que para alguns é um pouco delicado. É o assunto que fala sobre mistura de soluções, ok? Então, observe. Pessoal, quando a gente fala de misturas de soluções, a gente precisa observar alguns pontos que são extremamente importantes e decisivos no entendimento do nosso conteúdo. Então, pessoal, se a gente observar nessa primeira informação, nós vamos trabalhar nesse primeiro ponto com a mistura de soluções de mesmo soluto. Pessoal, o que a gente precisa entender? O que a gente precisa ter em mente? Que quando a gente mistura soluções, a quantidade de matéria dissoluto de cada uma das soluções, ela obviamente se preserva lá na solução final. Admitindo que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, não é isso? Então, para a gente ter um entendimento mais fácil, mais prático, nós vamos observar a explicação dentro de uma atividade, dentro de uma questão. Ok? Então, observe. Vemos aqui esse exemplo. Se você observa essa solução da esquerda, que é a solução A, ela é formada por NaCl, ok? E essa solução B, a solução da direita, ela também é formada por NaCl. Muito bem. O que eu preciso que vocês observem? Nessa primeira situação, nós estamos falando de misturas de soluções de mesmo soluto. Na mistura de soluções de mesmo soluto, a gente precisa ter em mente sempre o seguinte: o volume final vai ser sempre a soma dos volumes iniciais. Isso é característica da mistura de soluções, ok? E a quantidade de matéria de NaCl da solução A e de NaCl da solução B que você está juntando, ela é sempre unida lá na solução final. Então aqui quando eu abro a torneirinha, observe, todo o conteúdo da solução A passou para esse recipiente de baixo, todo o conteúdo da solução B também passou para esse recipiente de baixo. Então, o volume final é a soma dos volumes iniciais, sempre, e a quantidade de matéria que você tinha na solução A foi totalmente transferida para o recipiente final, né, para esse recipiente de baixo, e toda a quantidade de matéria da solução B também foi transferida para esse recipiente de baixo, ok? Muito bem, pessoal. Aqui a gente vai fazer um exemplo prático da parte de misturas de soluções de mesmo soluto, ok? Observe a informação. Ele diz o seguinte, ó. Vamos calcular a molaridade final para 20 ml de solução 0,4 molar de H2SO4, que são misturados com 30 ml de solução 0,2 molar do mesmo ácido. Ok? Então, vamos lá. O que nós temos? Ó? Inicialmente, nós temos 20 ml de H2SO4, 0,4 mol por litro. Ok? E aí, essa solução é misturada a 30 ml do mesmo ácido, né, de H2SO4, só que agora de concentração 0,2 mols por litro. E ele pergunta qual será a concentração da mistura, né? Qual será a concentração final. Então, na solução final,
nós vamos ter, obviamente, 50 ml de uma solução também de H2SO4, mas agora nós não sabemos qual vai ser a concentração. Lembrando, por que o volume final é de 50 ml? Porque o volume final é sempre a soma dos volumes iniciais, não é isso? Então, nós tínhamos 20 ml de uma solução e esses 20 ml foram misturados a 30 ml de uma segunda solução. Consequentemente, o volume final fica sendo de 50 ml. Ok? Seguindo adiante, vamos lá. A fórmula que nós iremos utilizar será essa. Ó. V1 vezes M1 mais V2 vezes M2 igual a VF vezes MF. Ok? Esse M é a concentração em mols por litro, não é isso? Esse V é o volume de cada uma das soluções. Então, substituindo os valores, nós teremos o seguinte: V1, 20, vezes 0,4, que é a concentração da primeira solução, mais V2, 30, vezes M2, 0,2. Vai ser igual a VF, que é 50, vezes a concentração final. Muito bem. Fazendo essa conta, nós teremos o seguinte: MF será igual a 14 dividido por 50. Daí, a concentração final será de 0,28 molar. Ok, pessoal? Ok, pessoal. Dando continuidade às nossas informações, aqui eu fiz um pequeno apanhado, um pequeno resumo sobre as fórmulas que são mais utilizadas, certo? Nós temos aí a fórmula da mistura de soluções de mesmo soluto com a concentração comum, que é a concentração em gramas por litro, com a concentração em mol por litro, com o título e com a molaridade. Ok? Eu coloquei 4 informações. Porém, pessoal, dessas 4, vocês não precisam se aperrear. Ok? Não precisa ter estresse. Dessas 4, 95% das questões que são cobradas para vocês deste assunto é cobrado com concentração comum ou com concentração em mol por litro. Então, óbvio, você precisa conhecer as outras. Por quê? Não é porque não vem sendo cobrado que nunca seja cobrada. Ok? Até porque está no programa. É para ser estudado. Mas a gente leva aqui como via de regra concentração comum e concentração em mols por litro. Ok? Agora, pessoal, o que vai acontecer? Nesse momento da aula, eu vou pedir para que você pegue seu caderno, sua caneta, seu lápis, porque a gente vai precisar resolver questões. Esse assunto ele não passa sem resolução de questão, ok? Então, o que eu vou pedir que você faça? Eu vou expor a questão para você, você vai pausar e vai tentar resolver, ok? E aí, quando for em um outro momento, um momento mais oportuno, eu vou mostrar a resolução dessas atividades. Porém, é aplicação da fórmula. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos para a nossa atividade. Aí nós temos a primeira questão. Tentem resolver, por favor.
Essa é a segunda questão. Dê pause e tente resolver. Só a aplicação da fórmula. E essa é a terceira questão. Ainda de misturas de soluções de mesmo soluto. Dê pause. Agora, pessoal, a gente vai dar o segundo passo. A gente vai falar sobre misturas de soluções sem reação química, porém de soluto diferente. Nós falamos da fórmula de misturas de soluções de mesmo soluto. Nós vamos agora trabalhar com a mistura de soluções de soluto diferente. O que você precisa lembrar? Os solutos, eles podem ser totalmente diferentes ou parcialmente diferentes, ok? E aí, mais uma vez, eu vou utilizar um vídeo, eu vou utilizar a resolução de uma questão para que a gente possa explicar o conteúdo na resolução da questão, ok? Então, observe. Aqui nós vemos uma segunda situação. Nós temos aqui uma mistura de soluções onde os solutos eles são totalmente diferentes. Observe que no recipiente da esquerda nós temos NaCl, uma solução aquosa de NaCl, e no recipiente da direita nós temos uma solução aquosa de C12H22O11. Ou seja, soluções totalmente diferentes, onde os solutos não reagem entre si, ok? E aí, misturando esses dois componentes, observe, toda a solução que estava no recipiente da esquerda veio para esse recipiente de baixo, toda a solução que estava no recipiente da direita veio para esse recipiente de baixo. Então, mais uma vez, a gente observa a seguinte situação. O volume final é a soma dos volumes iniciais. Ok? E aí, Leonardo, como é que eu vou saber, como é que eu vou prever qual vai ser a concentração do NaCl na solução final e qual vai ser a concentração do C12H22O11 na solução final? É simples, pessoal. É extremamente simples. Observe. Quando a regrinha é essa. Quando os dois solutos forem diferentes, você vai admitir que houve uma mera diluição. Por que isso? Porque a solubilidade de um dos componentes ela não interfere na solubilidade do outro componente. Ou seja, quando você tinha a solução de NaCl e passou essa solução para o recipiente de baixo, a solução que veio do C12H22O11 ela é como se fosse somente o solvente para o NaCl. Por quê? O C12H22O11 ele não interfere no NaCl. Então, quando eu tenho solutos diferentes, quando eu estou fazendo a mistura de soluções de solutos totalmente diferentes, eu tenho como se fosse uma mera diluição. Eu vou admitir que é uma mera diluição. Ok, pessoal? Aqui a gente observa uma terceira situação. Se você observar, nós temos aí uma solução 1 e uma solução 2, onde os solutos são diferentes. Beleza. Na solução 1 nós temos NaCl, na solução 2 nós temos CaCl2. São solutos diferentes. Beleza, sem problema. Porém, uma parte do soluto é igual. Se vocês lembram,
nos exemplos anteriores, a gente fez uma mistura de soluções onde os solutos eram perfeitamente idênticos. No segundo exemplo, nós fizemos uma mistura de soluções onde os solutos eram perfeitamente diferentes, ambos os casos sem reação química. Agora, nesse terceiro exemplo, nós temos aí mais ou menos que uma mistura. Ah, Lana, mas a gente está falando de mistura. Mas é uma mistura das duas situações anteriores, onde uma parte do soluto é semelhante e a outra parte é diferente. Você sabe que no NaCl nós temos, óbvio, o sal dissociado e nós temos íons Na+, e Cl-. No CaCl2, também por ser um composto iônico em solução aquosa, nós temos os íons dissociados, Ca2+, e Cl-. Ok? Observe que no final ele expõe para vocês os íons dissociados, Na+, Ca2+, e Cl-. Ok? Então, como é que nós vamos fazer, pessoal? Olha, você vai dividir as etapas em duas partes. Na primeira parte, você vai observar o íon comum. Quem é o íon que aparece nas duas soluções? E quem é o íon que é incomum, que não aparece nas duas soluções. Então, se eu observar, o íon comum na solução 1 e na solução 2 é o Cl-. Os íons incomuns na solução 1 e na solução 2 é o Na+, e o Ca2+. Ok? Então vamos ver como é que a gente resolve isso. Preste atenção. Nessa questão ele diz, considerando o esquema abaixo, determinaremos a molaridade dos íons Na+, Ca2+, e Cl- na solução resultante. O que ele chama de solução resultante é a solução 3. Ok? Inicialmente, vamos determinar o número de mols de cada soluto na sua respectiva solução, 1 e 2. E em seguida, os seus respectivos números de mols de íons. Na solução 1, nós temos que o NaCl ele é 0,1 mol por litro e o volume é de 100 ml, ou seja, 0,1 litros. Então, observe aí a regrinha de 3. Se eu tenho 0,1 mol e ele está para 1 litro, quando eu tiver 0,1 litro eu vou ter x mols de NaCl, que vai ser 0,01 mols de NaCl. Ok? Tá aí, pessoal. Como é que o NaCl se dissocia? Óbvio, o NaCl se dissocia em Na+, e Cl-. Como a proporção estequiométrica deles é de 1 para 1, então eu tenho 0,01 mol de NaCl, eu também terei 0,01 mols de Na+, e 0,01 mols de Cl-. Ok? Então, na solução 1, a concentração molar de Na+, será 0,1 mols por litro. Ok? E, ainda na solução 1, a concentração em mols por litro de Cl- será 0,1 mols por litro. Ok? Guarda essas informações. Para a solução 2, nós temos que a solução 2 ela tem uma concentração 0,2 mol por litro de CaCl2 e, obviamente, 400 ml de solução. Então, vamos lá. Vamos determinar a quantidade de mols de CaCl2 que tem nesta solução. Pela concentração, pela unidade da concentração, nós temos 0,2 mols de CaCl2 em 1 litro de solução.
Em 400 ml, ou seja, em 0,4 litros de solução, qual vai ser a quantidade de mols de CaCl2? Vamos lá, vamos fazer a continha. Vai ser 0,08 mols de CaCl2, ok? O CaCl2, por sua vez, se dissocia em Ca2+, e Cl-. Daí, se você observa a proporção estequiométrica dos íons, nós temos 1 mol de CaCl2 para 1 mol de Ca2+, para 2 mols de Cl-. Então, se a quantidade de matéria do CaCl2 é 0,08 mols, que foi o que a gente acabou de calcular, a quantidade de matéria dos íons será do Ca2+, 0,08 mols, e do Cl-, obviamente, o dobro, né? 0,16 mols. Então, na solução 2, a concentração de Ca2+ é 0,2 mols por litro, ok? E a concentração de Cl- será 0,4 mols por litro. Ok? Quando a gente mistura a solução 1 e a solução 2, a gente vai obter a solução final, que ele chama de solução 3. Tanto no Na+, quanto no Ca2+, sofrem, na realidade, uma simples diluição. Como eu falei, quando a gente trabalha com os íons em comum, a gente vai fazer como se fosse uma mera diluição. Quando a gente trabalha com os íons comuns, a gente vai trabalhar com mistura de soluções de mesmo soluto. Leonardo, como assim? Pessoal, é simples. Quando a gente fala dos íons incomuns, dos íons diferentes, a gente vai utilizar as fórmulas da diluição. Quando a gente trabalha para os íons comuns, para os íons iguais em ambas as soluções, a gente vai trabalhar com as fórmulas da mistura de solução de mesmo soluto. Ok? Então observe. Concentração do Na+, vai ser 0,01 mols, só que agora para 0,5 litros. Por que 0,5, Leonardo? Da onde foi que veio esse 0,5? Lembra que você tinha 100 ml da solução 1 com 400 ml da solução 2. Consequentemente, no final você vai ter 500 ml, que corresponde a 0,5 litros. Então, a concentração do Na+, na solução final é 0,02 mols por litro. Aqui, fazendo pela fórmula da diluição, como eu disse para vocês, a concentração, a solução 1 era a solução que continha o Na+, não é isso? Então, a concentração da solução 1, 0,1 molar, vezes o volume da solução 1, 100 ml. Vai ser igual à concentração da solução 3, vezes 500 ml, que é o volume da solução 3. E aí eu obtenho que a concentração do Na+, na solução 3 é 0,02 mols por litro. Ok, pessoal? Para a concentração do Ca2+, eu posso fazer a relação semelhante como nós fizemos. O número de mols do Ca2+, que a gente calculou, dividido pelo volume da solução 3. Obviamente o volume em litros. Então, a gente acabou de ver aqui, que a quantidade de mols do CaCl2 é 0,08, dividido pelo volume em litros da solução 3, que é 0,5. Consequentemente, a concentração de Ca2+ na solução final vai ser 0,16 mols por litro. Ou ainda, fazendo pela fórmula da diluição, M2 vezes V2 vai ser igual a MF vezes VF. Então, qual é a concentração da solução 2? É 0,2 molar, não é isso? Concentração da solução 2.
O volume da solução 2, 400 ml, vai ser igual à concentração final, que é o que eu quero saber, vezes o volume final, o volume da solução 3, que é de 500 ml. E aí, observe que a gente obtém a mesma resposta. A concentração vai ser 0,16 mols por litro. Então, recapitulando, foi o que eu falei. Quando a gente trabalha com os íons incomuns, a gente vai utilizar as fórmulas da diluição. Ok, pessoal? Nós vamos agora calcular o íon comum. Observe. Como Cl- estava presente nas duas soluções 1 e 2, o seu número final de mols será a soma dos seus números de mols nas duas soluções iniciais. Óbvio, você está juntando, está vindo Cl- das duas soluções, não é isso? Nesse caso, realmente ocorreu uma mistura. Então, na solução 1, você tinha aqui o número de mols de Cl- era 0,01, e na solução 2, o número de mols de Cl- era 0,16 mols. Ou seja, quando você soma, quando você faz a união da solução 1 com a solução 2, você obtém, obviamente, a solução 3, e o número de mols de Cl- nesta solução 3 vai ser de 0,17 mols. Ok? Então, a concentração molar de Cl-, como é que eu vou determinar? Vai ser o número de mols do Cl- dividido pelo volume em litros. Então, 0,17 mols dividido por 0,5. Consequentemente, a concentração do Cl- vai ser 0,34 mols por litro. Ou ainda, olha aí a fórmula da mistura de soluções de soluto diferente. Vamos lá, mistura de soluções de mesmo soluto. Essa é a fórmula. Então, como é que vai ficar? M1 vezes V1 mais M2 vezes V2, dando M3 vezes V3. Concentração da solução 1, 0,1 molar, vezes 100 ml. Mais concentração da solução 2, 0,4 molar, vezes 400 ml. Vai ser igual à concentração da solução 3, vezes 500 ml. Consequentemente, a gente cancela a unidade mililitros. Por isso que nessa fórmula a gente não precisa fazer nenhum tipo de troca de unidade, porque as unidades elas se cancelam. E a concentração final é 0,34 molar. Finalmente, temos que a molaridade dos íons em A+, Ca2+, e Cl- na solução resultante é, respectivamente, 0,02 molar, 0,16 molar e 0,34 molar. Ok, pessoal? Muito bem, pessoal. Com essas explicações, a gente consegue fazer um pequeno resuminho, né? Observe. Olha aí, foi que eu coloquei para vocês. Quando a gente tem misturas de soluções de soluto diferente, certo? E uma parte dos íons, eles são comuns às duas soluções, a gente vai utilizar a fórmula de misturas de soluções de mesmo soluto. M1V1 mais M2V2 dando MFVF. Quando os íons são diferentes, a gente vai utilizar meramente a parte de diluição, a fórmula da diluição. Como eu disse, um componente não interfere na solubilidade de outro componente, independente do solvente deles estarem formando soluções com o mesmo solvente. Ok? Agora, nós teremos mais 3 questõezinhas testes para você tentar resolver e, em um momento oportuno, nós iremos resolver. Vamos lá. Primeira questão, ou melhor, quarta questão, né?
Dê pause e tente resolver. Quinta questão. Mais uma situação. Vamos lá? Sexta questão. Uma situação semelhante à que eu resolvi para vocês no exemplo. Ok? Muito bem, pessoal. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha tido um aproveitamento. Vamos dar continuidade aos nossos trabalhos e até a próxima.